Boa noite a todos. Eu me chamo Wellington. Moro em um sertão que chamamos de Caiçara, que fica próximo de Quixadá, um município do estado do Ceará. Desde que nasci que moro aqui, pois meus pais e meus avós já moravam nessa região. Por aqui é bem calmo e seguro. A única preocupação da gente é com a seca do sertão, pois depois que passa a época chuvosa, fica difícil encontrar água. A gente tem que ir pegar em um açude, que fica um pouco longe daqui. E perto da onde moramos, fica Canindé, uma outra cidade aqui do Ceará, que é conhecida como a Terra de São Francisco, já que todo ano, diversos romeiros vêm de todas as partes do país para visitar a cidade e professar sua fé a São Francisco. E sempre em época de festejo, a cidade lota de gente. E é tanta gente, mas tanta gente, que sempre que eu e minha família vamos para a cidade, sempre dormimos na Praça da Basílica de São Francisco, já que fica tudo lotado. E esse costume dos romeiros dura o ano inteiro, não é apenas na época de festejos. Sempre vemos gente indo até Canindé, seja de ônibus ou a pé. Sempre que eles passam por aqui, a gente ajuda. Dá água, comida e até moradia. Mas um dia, junto a uma caravana de romeiros, veio uma criatura que parecia ter saído do inferno. Tudo aconteceu em dezembro de 1997. Na época eu tinha apenas 17 anos. Eu era um rapaz que vivia na mata caçando e pescando. Junto a mim tinha mais dois amigos, o Zé e o Gleison, que até hoje são grandes amigos meus. Vivíamos nas matas sempre fazendo coisas de menino. E como nosso sertão fica a caminho de Canindé, era costume sempre passar romeiros a pé, indo até a cidade para poderem pagar suas promessas. Alguns levam consigo objetos de madeira, para agradecer graças alcançadas. Outros já vão atrás de uma. E é costume sempre passarem por aqui. E como disse, o meu pai sempre dá abrigo, comida e água a quem chega na sua casa. É até costume sempre encontrar algum romeiro por aqui. Mas um dia veio uma caravana aqui pro sertão, que junto deles viu um bicho muito estranho. Ele apareceu apenas 2 vezes, mas foi o suficiente para marcar nossas vidas. Tudo começou quando chegou uma caravana de uns 30 romeiros aqui no sertão. Eles ficaram primeiro numa praça daqui, mas logo meu pai convidou alguns deles para virem até nossa casa. Quanto aos outros, foram para a casa de vizinhos. Na minha casa ficaram 3 homens e 5 mulheres, sendo que uma dessas mulheres era uma senhora de idade. Eles diziam ser de Acopiara, uma outra cidade daqui, e que estavam indo rumo a Canindé, agradecer as graças alcançadas. Eu até pensava que eles eram uma família, só que não eram, pois depois que aquela fera deu as caras, a gente descobriu que dentre eles tinha um desconhecido. Aquele dia passou muito rápido, e os romeiros logo armaram suas redes em um quarto que meu pai tinha feito, aqui nos fundos de nossa casa. Parecia tudo normal aquela noite. Só que de madrugada, aquele bicho deu as caras, pela primeira vez. Era no meio da noite. A hora não lembro ao certo. Foi quando escutamos gritos de socorro de um homem, que batia na porta da minha casa. O meu pai então foi até lá, e era o Chicó, o caseiro de uma fazenda que tem aqui perto. Ele era um homem alto e forte, mas mesmo assim algo tinha lhe assustado, e aquilo o assustou tanto que ele quase não falava. O meu pai, vendo o homem naquele estado, foi e falou com ele. "O que houve, Chicó? Tá branco de medo assim por quê? Tão querendo te matar?" E o Chicó nada de falar, só olhando para nossas caras.
Foi então que minha mãe fez uma garapa de açúcar e ele tomou. E só então que foi se acalmando. Só aí que ele começou a falar. Eu estava vindo da seresta com meu cavalo, quando vi uma coisa correndo ao longe na estrada, vindo na minha direção. Eu achava que era um cachorro, mas quando aquilo chegou perto de mim, eu vi que bicho era aquele. Na hora que estava bem perto, ele deu um pulo e derrubou eu e o cavalo. E tenho certeza que aquilo atacou meu cavalo, pois ele ficou mordendo o meu animal. Assustado, eu só saí correndo. E a primeira casa que encontrei foi essa daqui. Antônio, aquele bicho era um lobisomem. Ouvimos aquilo tudo da boca do Chicó. E meu pai na mesma hora acreditou, pois ele já tinha visto um quando era mais novo. A minha mãe também acreditou, mas eu, como nunca tinha visto tal criatura, fiquei ansioso para vê-lo, pois do jeito que o Chicó descreveu aquele bicho, com toda certeza ele era bem grande e bastante feio, além de ter muita força, porque para derrubar um cavalo e um homem daqueles no chão, não é qualquer animal que faz isso não. Então meu pai mandou minha mãe pegar mais uma rede e disse para o Chicó dormir ali aquela noite e que ele não fosse para casa, pois aquele bicho ainda podia estar por ali, só esperando por um desavisado. No outro dia pela manhã o cavalo do Chicó ainda estava vivo, mas cheio de arranhões e mordidas. Porém o bicho só respirava, pois o lobisomem tinha comido parte de uma das suas pernas. Como o animal estava naquele estado, preferiram sacrificá-lo. Depois que o Chicó contou para o povo a sua história, a fama do lobisomem se espalhou e todo mundo ficou com muito medo. O desespero foi total e logo suspeitaram dos romeiros, já que eles tinham acabado de chegar no sertão, e expulsaram todos os homens, que eram uns 8 se não me engano, e só ficaram as mulheres. Só que aquele bicho não era nenhum daqueles homens, e fui eu quem descobriu a verdadeira identidade do bicho. Eu estava muito ansioso para ver o lobisomem, e apesar do medo, resolvi passar a noite em claro em cima de uma árvore que tem aqui em frente da minha casa. Mas não subi logo cedo da noite, pois se meu pai me visse ali, me daria uma pisa daquelas e me mandaria dormir. E foi quando todo mundo dormiu que saí de casa e subi na árvore, e fiquei ali por um bom tempo. O sono quase que me ganhava, mas despertei quando escutei um barulho de porta se abrindo e vinha da onde os romeiros estavam dormindo. Estranhei aquilo e fiquei só olhando para ver quem era. Foi quando saiu lá de dentro do quarto uma senhora, a única que estava naquela caravana, com aquelas vestes marrom de São Francisco. Ela trancou a porta por fora e saiu andando. Passou por mim, mas não me viu. Eu ainda fiquei com vontade de perguntar para onde que ela ia, mas preferi observar. Aquela senhora passou pela rua que tinha em frente da minha casa e seguiu até um campo que tinha do outro lado. E foi lá que começou aquela horrenda transformação. A senhora primeiro tirou suas vestes. O seu corpo era muito estranho. E ficou mais estranho depois que ela começou a bolar pelo chão, pois ela bolava e grunhia ao mesmo tempo. Uma coisa muito feia. Depois de um tempo que era uma simples senhora, havia se transformado em algo que parecia um cachorro, grande e todo deformado. Eu pensava que aquilo ia embora. Foi quando o bicho começou a correr rapidamente na direção em que eu estava. Antes daquilo vir, comecei a gritar por socorro. A criatura começou a vir muito rápido. Foi quando aquele bicho com um pulo só subiu em cima da árvore. E quando já estava perto de me atacar, ouvi um som de tiro. E era o meu pai com sua garruncha. Aquela aberração, quando levou o tiro, soltou um urro muito alto. Tão alto que quase fiquei surdo. O bicho caiu da árvore e foi tentar atacar o meu pai.
mas ele já tinha carregado novamente a sua garruncha e deu outro tiro no bicho. Foi então que ele novamente deu outro urro e parou na frente da minha casa e ficou olhando para meu pai. E vimos o quão estranho era aquele ser. Suas pernas eram tortas, o corpo coberto de pelos negros, e tinha uma cabeça muito grande, maior que de uma pessoa, só que no formato de um cachorro. O bicho, vendo que não teria forças para enfrentar meu pai, correu e se embrenhou no mato. O meu pai então correu até onde eu estava e desci da árvore. Então fomos para dentro de casa. Contei do ocorrido para ele e levei uma bronca daquelas, mas não apanhei, pois agora ele sabia quem era que virava bicho, e ele prometeu que se visse aquela senhora novamente, com certeza daria um tiro nela. Depois de tudo, nós fomos dormir, e pela manhã meu pai foi conversar com os romeiros, e uma das mulheres nos disse uma coisa sinistra sobre aquela senhora. Ela falou que eles a encontraram numa estrada e achavam que ela ia para Canindé também. Assim a senhora os acompanhou. Ela carregava consigo a imagem de um santo, que era totalmente obscuro e não se parecia com nenhum santo conhecido. A mesma não falava nada, só os acompanhou, e faziam poucos dias que ela estava com eles. Bom, mesmo após a noite assustadora, tudo ficou bem. Os romeiros agradeceram pela estadia de 2 dias. De manhãzinha mesmo seguiram rumo a Canindé. Foi então que meu pai preparou sua garruncha e ficou de vigília na noite daquele dia, para caso aquilo aparecesse novamente. Mas aquele ser nunca mais apareceu. O tempo então foi se passando e sempre vieram outros romeiros, mas nunca mais vimos aquela senhora e nem ninguém que falou sobre ela. Talvez ela tivesse falecido, já que meu pai tinha acertado 2 tiros naquele bicho. Até hoje continuamos com este costume, de sempre abrir nossa casa para romeiros, mas nada do tipo aconteceu novamente. Sempre contamos essa história para os viajantes, que ficam muito assustados, mas medo mesmo foi o que passei naquela noite, pois se não fosse pelo meu pai, aquele bicho teria tirado a minha vida.